Vamos escutar um pouquinho o nosso amigo Daltro Darisbo. Não é? Eu disse no início que o Daltro é um entusiasta, fascinado pelo rádio desde guri. Chegou inclusive a ser locutor, não é? Na sua época de juventude, da Rádio Bento Gonçalves. Na época era a Rádio Difusora de Bento Gonçalves. Rádio Difusora de Bento Gonçalves. E tu organizaste um museu do rádio, é isso? Não é bem um museu do rádio, mas desde 1982, naquele ano eu recebi o primeiro rádio que meu pai comprou, que é um Rally Crafters 1946. Recebi de volta, eu estava na casa do meu irmão, e ele não falava, e eu abri e consertei. E nunca tive aulas e nem trabalhei como radiotécnico. Apenas somos filhos de um oficial de comunicações do Exército, que trazia para casa, por vezes, galenas, válvulas, coisas, peças, materiais inservíveis já, para que a gente pudesse montar alguma coisa. Enrolar aquelas bobinas. Exatamente, enrolar e depois bobinas, com a agulhinha nos cristais. Procurando o lugar onde Isso. A transmissão só se fizesse num sentido. Montei galena como guri. A partir dali, vizinhos, amigos disseram: escuta, não queres mais um rádio para arrumar, mas para ti mesmo, eu não quero mais isto. E de uma hora para outra me vi cercado de 20 ou 30 rádios, que eram então um ajuntamento, vamos assim dizer, de rádios. Sim. E que em crescendo nos anos 90 eu resolvi fazer uma coleção particular. Então não se trata de um museu, e uma coleção particular que se usou para demonstrar à maioria das pessoas, para todos poderem ver, num site, que o nome do site é o www.museudoradio.com, apenas uma gravação de nome de um site. Esta coleção, bem entendida a coleção como um ordenamento de objetos históricos e catalogados, possui hoje 156 rádios. 156? Valvulados, originais e trabalhando, ou seja, todos falando. Funcionando. Todos funcionando. Eu não entendo um rádio que não esteja funcionando. Então o rádio, a partir de recebido, por compra, por doação, etc., enquanto ele não passar por uma revisão que eu mesmo faço, devido ao tempo que se lidou com isto, e os antigos livros, quem não se lembra, Occidental Schools, Instituto Monitor, vinham até nos gibis que se lia, bem entendido os gibis para o nosso espectador mais moderno, as revistas em quadrinhos. Lendo isto, a gente, aliás, aprende-se praticamente o que se quer, o que se tem vontade. Então, a partir de uma revisão, eles têm que estar original, com válvulas que possam vir da Europa, dos Estados Unidos, ou de um colecionador no Rio Grande do Sul. Nós temos mais 3 colecionadores bastante fortes, importantes aqui no estado, em Alegrete e em Juí, no município de Bagé, talvez pela nossa proximidade com o Uruguai. Então, hoje, este é o acervo que existe no site, o www.museudoradio.com, sem BR, e que nós mantemos, na medida do possível ainda, praticamente dentro de casa, com poucas modificações, e quem sabe num futuro próximo, já numa aposentadoria próxima, possa ser transformado no museu. Aí sim, um museu aberto à visitação pública. visitação pública, pois não. Que não ocorre hoje, não é? É claro que é permitida a visitação, é só entrar no site, tem um lugar para contato, fazer um contato prévio, ver uma agenda e mandar um e-mail que a gente sempre acha uma maneira de mostrar os rádios. Perfeito. Vamos encerrar esse segundo segmento do programa Uniteristas Debates e nós voltamos em seguida com o programa. Até já. Voltamos com o UniTV Entrevistas e Debates, hoje falando sobre a comemoração dos 150 anos de nascimento do padre Landel de Moura. E, evidentemente, as considerações sobre a vida e sobre a obra de Roberto Landel de Moura.
Mas, ao encerrar o segmento agora, eu falava com o Daltro Darismo e ele nos dizia a respeito do museu, o futuro museu, não é? Que ele tem um acervo já de mais de 150 rádios valvulados, e é claro que esse acervo vai aumentar e que, evidentemente, vai se transformar num museu muito maior, aberto assim à visitação pública. Mas eu sei que o Darismo também é um estudioso dessa parte do Landel de Moura, inclusive com relação a essa questão da invenção do Landel de Moura e a comparação com outros pesquisadores, com outros inventores também. Acho que seria interessante tu dissesse uma palavrinha também a respeito disso. Eu vejo como importante para fixar para aqueles que já têm alguma noção ou gostariam de tê-la, que desde que se nasce ou que se começa a pesquisar alguma coisa, simplesmente estudando para o colégio, se vem à mente ou vem aos livros o nome do Marconi. Esse excepcional cientista foi o primeiro que conseguiu provar de forma prática a transmissão de um sinal, transmissão de alguma coisa, no caso um sinal de Morse, por milhares de quilômetros, desde a Inglaterra até o Canadá. Inclusive vencendo o que achava-se impossível, a curvatura terrestre. Nikola Tesla, engenheiro croata, foi o que primeiro transmitiu alguma coisa por onda eletromagnética a pequena distância, mas foi o que primeiro transmitiu, porque ao final dos anos 1880, ele fazia experiências à distância com uma espécie que hoje poderia se chamar de um barquinho de brinquedo. Um controle remoto. Um controle Obrigado, remoto, professor. Um controle remoto. Um controle remoto, ou seja, mandando sinais à distância. Tesla foi o que primeiro enviou, Marconi foi o que primeiro universalizou isso, inclusive salvando centenas de vidas quando do afundamento do Titanic, porque já os navios tinham entre si um sistema de telegrafia, evidentemente que sem fios, criado e difundido por Marconi. Mas foi Roberto Landel de Moura que ao final do século retrasado, ao final do século XIX, foi o primeiro que, entre dois pontos não unidos por fios, conseguiu transmitir e receber a voz humana. É neste ponto que o rádio, entendido o rádio, o fenômeno, ouvir-se em casa ou a radiodifusão, as emissoras de rádio, se basearam para transformarem o mundo numa aldeia onde se ouvia rádio, os anos de ouro do rádio, que foram de 1930 a 1950, ou para nós aqui foram até 1960. Esta constatação é científica provada, porque há jornais, a imprensa viu e ouviu nos Altos de Santana, até onde é a Avenida Paulista hoje, uma distância de 8 quilômetros, alguém falar e alguém ouvir, sem fio. Porque o telefone com fio já havia sido criado por Antonio Meucci, um italiano, em 1856, que vendeu a patente para Graham Bell, que infelizmente ficou com a Láurea. Mas este fato já é um fato derrogado, já é um fato tranquilo. Antonio Meucci criou um telefone com fios. E Samuel Morse criou um telégrafo com fios. Mas como atingir o globo com fios? Impossível. Como falar com um avião que ainda não havia sido inventado? No início do século, ele já estava nos céus. Apenas com sinais transportados por ondas eletromagnéticas. Ou, como já disse o professor Bruscato, através de outros meios de transporte de ondas. Roberto Landel de Moura foi o que transmitiu a voz humana sem o uso de fios. Marconi foi aquele que, por primeiro, conseguiu, vencendo a curvatura terrestre, fazer um sistema praticamente universal de comunicação. E Tesla, o primeiro que transportou sinais, mesmo a curta distância. Até porque, para os norte-americanos, não é Marconi o inventor do rádio, é Nikola Tesla, fato até decidido pela Suprema Corte Americana. O nosso Landel de Moura, então, foi a primeira pessoa, foi o preceptor do rádio, bem entendido a transmissão de voz humana que nós tivemos. São interessantes, então, as comunicações e as informações que são dadas aqui nesse momento para o esclarecimento daquele que está acompanhando o Entrevistas Debates.